muita alegria que mais uma vez aqui estamos para levar a você, meu prezado telespectador, o programa Manancial. Na programação de hoje, nós estaremos falando sobre o que nos motiva na vida cristã. Nós vamos ver no programa de hoje sobre a história de dois lutadores de boxe que se enfrentaram no ano de 1935. Vamos ver também no programa de hoje as motivações do apóstolo Paulo. Ainda vamos ver que a nossa maior motivação é aquela que constitui a base de quem somos. Também vamos ver que os filhos de Deus, eles não se entregam, eles não param, mas eles persistem. E finalmente vamos ver as palavras que Cristo nos traz como palavras de motivação. Eu quero dizer a você que nos assiste que o programa Manancial está no ar a partir de agora. Continuamos então com o programa Manancial desta semana, o programa de hoje, e o texto bíblico, como estamos habituados, que vai aqui fundamentar a programação, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 47 e 48, onde Cristo, nosso Senhor, assim nos fala: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O verso 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, Eu estava falando ali no princípio do programa sobre a pauta do programa, não é? O que vamos ver no programa. E eu disse que no ano de 1935, dois lutadores de boxe se enfrentaram. E estes dois boxeadores, claro, ambos entraram no ringue para serem vencedores. Um deles era o campeão, o atual campeão do mundo, e ele defendia o seu título. Ele já havia conquistado fama, já havia conquistado riquezas, tinha a sua boa vida, não é? A sua vida abastada, e estava ali para defender o seu título mundial. O outro, desconhecido, uma pessoa sem muitas conquistas na sua vida, pobre, e ambos então se enfrentaram. E quem ganhou aquela luta, aquele desafio, foi aquele cujo nome era desconhecido. E ao final então da luta, quando ele havia vencido, entrevistado por um repórter que ali estava cobrindo aquele evento, ele disse, foi a seguinte a pergunta que o repórter fez àquele lutador que havia vencido o combate: o que te motivou? Qual foi a sua motivação para lutar com tanta aplicação, com tanta força, não é? E aí então aquele boxeador disse o seguinte: a minha motivação foi a necessidade da minha família, o leite dos meus filhos, o sustento da minha família. Então aquele homem se doou, se entregou. Na verdade, ele estava vendo a necessidade da sua família e ele se motivou, né, em suprir esta necessidade e desta maneira ele foi então o vencedor daquele combate. Ele lutava não para manter um título ou para manter uma condição de riqueza, mas ele lutava pela sobrevivência da sua família, Hoje em dia nós ouvimos muito falar sobre a questão de motivações, não é? Uma palestra ali de motivação. As pessoas precisam ter motivações, precisam estar motivadas para o trabalho, para as suas conquistas, para a sua vida. Enfim, precisamos de motivação na nossa vida diária, na nossa vida
permanente em busca dos nossos alvos, em busca dos nossos objetivos. Temos sonhos a serem alcançados e nós precisamos, nestes sonhos, nesta busca, de motivação. Todos nós aqui, você que nos acompanha semanalmente, sabe que o nosso foco é em todo o tempo a Bíblia, a revelação de Deus, porque ela, a palavra de Deus, é a bússola, né, norteadora para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E eu busquei então, claro, em poucas palavras, em função do nosso tempo, busquei aqui na Bíblia o que ela nos fala sobre motivação. Quais eram as motivações dos apóstolos? Quais são e quais devem ser as motivações de todo cristão de uma forma geral? Eu quero falar com você nesse instante, mostrando aqui, através das páginas da Bíblia, das Escrituras Sagradas, quais eram as motivações, por exemplo, do apóstolo Paulo. As motivações do apóstolo Paulo. Veja o que ele nos fala no livro de Atos, capítulo 20 e o verso de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Veja, Paulo, depois que teve um encontro com Jesus Cristo, e este encontro com Jesus Cristo que acontece na vida de Paulo, está registrado ali no livro de Atos, aqui neste livro, capítulo 9. Anteriormente, antes ao encontro com Jesus, seu nome era Saulo, e agora ele passa a ser chamado de Paulo, cujo significado é pequeno. Nos deixa claro aqui que Paulo tinha outras motivações antes do seu encontro com Jesus Cristo. Mas agora que ele passa a encontrar-se com Jesus Cristo, que ele tem esta experiência extraordinária de conversão, essa experiência extraordinária de encontro com Cristo Jesus, os seus valores passam a ser outros. A sua visão, o seu entendimento com relação à vida no dia a dia passa a ser outro. Olha qual é a motivação de Paulo. O que ele nos deixa claro aqui neste texto, nas suas próprias palavras, expressando a sua experiência com Deus. Em nada tenho a minha vida. Nada na vida de Paulo era mais precioso, tão precioso e tão importante, como cumprir com alegria a carreira, não é? A carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. Tão importante quanto realizar a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, servir a Deus, é fazer com alegria, ser alguém que serve com alegria. A Bíblia nos fala lá no Salmo de número 100, o verso de número 2, apresentai-vos diante dele com cântico, servi ao Senhor com alegria. Verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Deus, na verdade, meu amado telespectador, não tem prazer que alguém faça alguma coisa para ele com murmuração, com dificuldade, pesaroso, reclamando da sua sorte, reclamando da sua história. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra, nos deixa claro em todo o tempo, a Bíblia nos deixa claro em todo o tempo a história do povo que peregrinou pelo deserto por 40 anos, lá no livro de Êxodo, não é? O povo sai do Egito em direção à terra de Canaã, e todos aqueles que foram murmuradores, todos aqueles que deixaram de confiar, de entender o plano de Deus, pereceram no deserto, porque eles murmuravam. E a palavra que Deus dava a Moisés para orientar o povo é essa: não murmureis pelo caminho. Então, o que Paulo está aqui dizendo, que a sua motivação, a razão motivadora da sua vida, do seu dia a dia, era cumprir com alegria a carreira que ele havia recebido do Senhor.
Na verdade, quando o Senhor Deus nos confia alguma coisa, é porque Ele vê em nós um grande potencial, porque Ele vê em nós condições de realizar tal obra, tal responsabilidade. E sobre isso, não é? Sobre esta condição, capacidade, potencial na realização da obra e do ministério, a Bíblia nos fala que Ele não nos envia algo que não sejamos capazes, não é? A Bíblia nos ensina da seguinte maneira: tudo que vier à tua mão para fazer, tudo que te vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A gente vê também esta linha de raciocínio naquela parábola quando Jesus fala sobre os talentos que Ele distribui ali, aquele Senhor distribui aos seus servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro finalmente recebeu 1. Cada um recebeu a quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade e de acordo com a sua condição de realizar. E uma vez que recebemos este talento, precisamos trabalhar este talento, como diz aqui Paulo, com alegria. Eu quero cumprir com alegria a missão que eu recebi do Senhor, o ministério que eu recebi do Senhor para realizar esta carreira, eu quero cumprir com alegria, né? Então, a motivação do apóstolo Paulo, de acordo com essa sua explicação aqui, explanação, sua revelação por meio desta escritura, nos deixa claro isso. Devemos fazer com alegria, cumprir cabalmente aquilo que a nós o Senhor confiou. Veja, agora Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, o verso de número 14, ele diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha plena consciência que ele precisava cumprir com alegria o ministério, a carreira que ele havia recebido do Senhor para realizar, e agora ele nos mostra que, além da motivação de estar ali fazendo com alegria, servindo com alegria, ao final desta carreira, ao final da realização desse ministério, uma vez que ele concluía ou concluiria o seu ministério, ele diz: eu prossigo para o alvo, o meu alvo está muito claro diante de mim, está muito nítido. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia nos fala que nós não estamos correndo uma carreira, que devemos corrê-la com perseverança, sem estabelecermos o alvo a ser alcançado lá na frente, sem que haja um lugar para alcançar, para chegar, né, um ponto de chegada. Paulo diz: o meu alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda o mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 8, ele diz: desde agora me espera a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então Paulo fala que ele tinha o prêmio da soberana vocação de Deus estabelecido lá na frente, e era este prêmio que ele queria alcançar, e agora ele esclarece: que prêmio é este? É a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz. Quem vai galardoar aquela pessoa que vive motivada dia a dia na vida cristã é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não seremos premiados, nós não seremos galardoados, meus amados telespectadores, por outra pessoa que não seja o próprio Senhor Jesus. E é por isso que o nosso tema é: o que nos motiva na vida cristã? Nós estamos envolvidos com Cristo, nós estamos envolvidos com o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos envolvidos com outra pessoa, não, que não seja capaz de nos galardoar, que não seja capaz de nos abençoar. Na verdade, na esfera humana, terrena, não é? Nós muitas vezes geramos, frutificamos, produzimos, trabalhamos